Ibovespa fecha pela quinta vez consecutiva no vermelho. Isso e muito mais no nosso Morning Call do dia de hoje, 24/10/2024. Seja muito bem-vindo, bom dia. Por aqui, Max Braga. Falamos nesse canal de economia, mercados e educação financeira. Bom, começando então, pessoal, com os índices, né? A gente já fala um pouquinho mais do Ibovespa, mas o barril do petróleo, né, continua apreciado, no mês subindo 4,75 e o real ontem, a nossa moeda, chegou a bater 5,73. Tá pesado, né? O câmbio tá realmente aí com bastante dificuldade. Os títulos públicos continuam escalando. A NTN-B 2035, que é o título do governo, né? É o título IPCA, o chamado Tesouro IPCA+, já está no mês em 0,87% de alta, 8,76% no ano. Bom, vamos lá, vamos falar então um pouquinho do cenário macroeconômico. Quarta-feira, então, nessa quarta-feira passada, o Banco do Canadá reduziu a taxa de juros de 4,25 para 3,75 ao ano, em linha com as expectativas do mercado. Dinâmica por lá parece de inflação para baixo, né? Continua ali a política de flexibilização monetária. No Japão, o PMI da indústria deles lá, de serviços, né, se manteve abaixo do nível de expansão, então também espera-se um ritmo mais fraco, reduzindo a pressão por uma política monetária mais restritiva. Nos Estados Unidos, as vendas de casas usadas somaram 3,84 milhões de unidades, abaixo das projeções, sugerindo um mercado imobiliário menos aquecido do que o esperado. Tá? Além disso, os estoques de petróleo bruto, né, registraram um aumento de 5,474 milhões de barris, 5.474.000, superando então as estimativas, o que também reflete numa acomodação nessa atividade econômica. Bom, Brasil, então, o dia ontem foi marcado pela ausência de indicadores econômicos, como já foi na terça-feira, isso coisas relevantes, né? E o mercado, os agentes do mercado aguardam com cautela a divulgação do IPCA 15, prevista para hoje, quinta-feira, tá? O Ibovespa, então, ontem fechou em 0,55% de queda aos 129.233, flertando ali com importantes suportes de pontuação. Destaques do dia de alta também tiveram. IRB Brasil subiu 12,28%. Se você deixar no comentário aí que quer saber o porquê disso, eu vou até buscar informação sobre essa ação, porque que subiu tão forte aí. RB é uma resseguradora, tá? Carrefour 5,24% de alta e maiores quedas ficou com Localweb 2,94% e o grupo Aipera 2,81, ok? Bom, na parte de política ali e renda fixa, né? Na quarta-feira todo mundo ficou. Nessa quarta-feira o pessoal ficou todos ali esperando um detalhamento melhor do plano de trabalho para retomar a discussão da reforma da Previdência, da reforma tributária, perdão. Então, não tivemos nenhum ponto, né? Aquele projeto que eu falei ontem sobre o 13º salário do Bolsa Família também foi importante aí para dar um alívio para o mercado em relação a mais gastos, né? Então isso também ajudou, tá? E agora vamos falar então de renda fixa. Quarta-feira, então, os juros dos Estados Unidos fechou o de 10 anos em 4,24 e o de 2 anos em 4,07. Tá? Uma taxa bem alta para os patamares deles lá. Continua as apostas de 88% do mercado apostando em 25 pontos base, da redução de juros por lá, o restante apostando em 0,50. No Brasil, então, a curva de juros apresentou uma leve alta nessa quarta-feira. Títulos pré-fixados subiram até 7 pontos base nos vencimentos mais longos, movimento semelhante observados nos títulos de inflação. Tá? Esse movimento reflete, né, a cautela
antes da divulgação do IPCA 15, tá? Então isso pode acentuar a deterioração das expectativas caso apresente uma composição desfavorável. E aí a gente está falando de aumento de inflação. Vamos ver como é que vai ficar, tá? Porque existe sim uma crescente desconfiança dos investidores nos esforços dos controles dos gastos públicos. Inclusive ontem, né, o Fernando Haddad até chegou a falar que é meio que é desonesto dizer que o governo não está controlando os gastos, etc, etc. Bom, muitas pessoas têm opinião diferente disso, né? E quem tem esses, inclusive, dados na mão, consegue, inclusive, verificar isso com mais clareza. Tá bom? Lembrando, então, né? Pedindo, lógico, né? Não pode faltar aquele pedidozinho da inscrição, do like, do joinha, compartilha com seus amigos. Não esquece, então, hoje, 15 horas, Radar FI, todos os dias. Ontem já teve vídeo também. Hoje tem novamente um fundo imobiliário olhado em detalhes ali para que você possa obter boas informações desse mercado, tá bom? Forte abraço a todos, nos vemos amanhã. Até. Tchau.